nós vamos simular um problema de jogar dados, um probleminha interessante e depois no final a gente vai interpretar os resultados estatísticos disso. Por exemplo, é o seguinte o problema. Nós temos aqui um sistema que tem uma certa quantidade de partículas, em que cada partícula pode ser representada por um dado. Por exemplo, esse dado aqui, em que esse dado, se nós jogarmos ele para cima, ele vai ocorrer uma das 6 possibilidades de ocorrência, que são a numeração das faces. Por exemplo, se cair a face 1 voltada para cima, nós dizemos que a gente diz que essa energia vale 1. Se cair a face 2, essa energia vale 2. Se cair 3, vale 3 e até chegar na 6, conforme está aqui. E pronto, esse é o sistema com uma partícula só. Mas nós vamos fazer um programa para simular um sistema de N partículas idênticas desse tipo, em que cada partícula faz o papel de um dado. Ou, na verdade, o dado faz o papel de uma partícula, certo? Então, temos esse caso aqui. Vou colocar em tela cheia para ficar melhor. Pronto. Temos 10 partículas, em que aqui eu numerei cada uma, enumerei cada uma. Assim, essa aqui é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, até chegar na 10ª partícula. E aí eu coloquei essas 10 partículas, ou seja, esses 10 dados, dentro de um recipiente, sei lá, por exemplo, Ou então eu coloquei eles na minha mão, os 10 dados na minha mão, fiquei balançando, joguei para cima, quando caíram no chão, cada um teve uma configuração de face. Por exemplo, o primeiro dado ficou com a face 3 voltada para cima, o segundo com a face 2, o terceiro também com a face 2, o quarto com a face 1, o quinto com a face 1, o sexto com a face 6 voltada para cima, o 7 com a face 1, o 8 com a face 4 e assim pronto, até chegar no 10 que foi com a face 4 também. Então nós temos aqui NI, que varia de 1 até 6, ou seja, esse NJ, na verdade, NJ aqui, dessa equação aqui. O J varia de 1 a 6, que é o número de níveis possíveis que cada partícula pode ter. Cada partícula, na verdade, todas as partículas são idênticas, então cada uma vai de 1 a 6, o número de níveis possíveis. E aqui esse NI, esse NJ, ele representa o número de ocupação, o número de ocorrências daquela configuração das 10 partículas, por exemplo. Como assim? Por exemplo, aqui a partícula 1, a face 1, o nível de energia 1 ocorreu na partícula 4, na 5 e na 7. Ou seja, então nesse caso o nosso N1, ou seja, o número de partículas com a face 1. A interpretação é assim, NJ é número de partículas que ocorreram com a face J. Se J for 1, N1 igual a 3. Se J for 2, N2 igual a 2. Por quê? Porque só ocorreu aqui a face 2 voltada para cima 2 vezes. A face 5 não ocorreu aqui, não tivemos ocorrência. Pronto. Então aqui, para esse sistema, nós vemos que se eu tivesse jogado as 10 partículas, assim, eu chamo isso de primeiro passo, né? Eu jogo as 10 partículas e qual é a energia total mínima possível para esse sistema, com base nessa equação aqui. Esse é aqui a energia total daquela configuração de 10 partículas, daquele número de passos, do passo atual. Por exemplo, eu joguei a primeira vez, então deu essa configuração aí. Para essa situação aí, a energia total dá 31, de acordo com esse cálculo aqui, certo? Se eu não calculei errado, deve dar 31. Aí nós temos o seguinte, qual é a energia mínima possível aí? A energia mínima possível é se todos os 10 saírem com energia igual a 1, ou seja, com a face 1. A energia de cada partícula é 1, é a mínima possível. Então vai fazer com que a energia total seja a mínima possível. E qual é a máxima possível? Quando todos saem com a face 6, que é o máximo possível. Então, nós vemos que o valor mínimo possível de energia total é 10 e o máximo possível é 60. 10 vezes 6, 60. Então, nós vemos que se tirarmos a média aí, 10 mais 60 dá 70 e dividir para 2, vemos que o valor intermediário ali o valor simétrico ali, que está no meio, é 35.
Mais para frente vamos ver o que é que isso tem a ver com uma certa distribuição de probabilidades que todo mundo conhece praticamente. Pronto. Então como é que vamos simular esse problema? Eu fiz aqui já um esqueleto do programa para não ficar muito devagar, que é o seguinte. Eu já criei aqui, eu estou usando o gerador de números, o gerador que sempre uso, números aleatórios. Aqui eu tenho o programa principal, né? Aqui é essa parte aqui, e aqui eu tenho uma função que eu criei chamada random range. Não sei como pronunciar, mas é assim, eu que criei essa função para fazer o quê? Para ela sortear um número aleatório, um número inteiro aleatório no intervalo de 1 a 6. Para quê? Para que ela represente eu sortear uma face de um dado aleatoriamente, entendeu? Então, isso aqui vai fazer isso, vai sortear um número aleatório no intervalo 1 a 6. Eu vou sortear um número de energia para uma partícula, certo? Então, eu já defini aqui umas variáveis, em que eu defini essa variável n1 igual a 1, que é para poder variar o nível mínimo, que é 1, até o nível máximo, que é 6, n níveis. Então eu basta passar como parâmetro o mínimo e o máximo e ela me devolve dentro dessa faixa. Por isso que eu chamei de random range. E aqui eu posso definir o número de partículas. Beleza. Então isso aqui vai fazer isso. Vamos compilar. Ranf, traço O, vou chamar de aula 21. Pronto. Só chamo de novo. Então vai sempre sortear um número de 1 a 6, aleatoriamente. Pronto, é só para isso que serve até agora. Então nós vamos apagar isso aqui e vamos fazer o seguinte. Vamos simular esse caso aqui. Vamos pegar, por exemplo, 10 partículas e fazer o primeiro lançamento. Lançar as 10 e sortear para ver aqui o que acontece. Então nós podemos fazer isso como? Podemos fazer um laço de repetição, chamar assim, K vai de 1 até 1, certo? And do. Aqui é para o primeiro lançamento. Daqui a pouco a gente faz para até o segundo, até o terceiro, até o quarto, tarará, até o número de passos, que é N passos. Vamos fazer só para o primeiro passo. Botar N passos igual a 1. Beleza. Então, nós temos 10 partículas, né? Então nós podemos pensar de que forma em fazer essa parte aí. Nós podemos fazer assim, criar um loop para fazer percorrer o número total de partículas, né? De 1 até o número de partículas. Então como fazemos isso? Ok, é só colocar assim, chamar um índice de i, vai de 1 até n partículas, certo? N do. Em que nós podemos fazer assim, ó. Aqui nós podemos criar uma variável do tipo vetor e que cada posição do vetor pode guardar o nível de energia que foi sorteado, por exemplo. Então vamos chamar essa variável de partícula, sei lá, um inteiro. Dimensão vai de 1 até 10 nesse caso aí, né? Vou chamar partícula. Para um caso mais geral assim, vamos deixar sem formar, né? E colocar do tipo para ser alocável, alocado, alocatable, deve ser assim, então. Certo, partícula. E a gente aloca a partir do momento em que a gente sabe quanto é esse número de partículas. Então nós podemos fazer assim, alocar ele, coloca o nome da variável, que é partícula, e define de quanto a quanto ele vai ser alocado. Vai ser de 1 até n partículas. Ok, pronto. Agora, já que temos n partículas alocadas, a variável partícula alocada, então vamos colocar assim,
partícula na posição 1 e vai receber o número sorteado, o nível de energia sorteado, que é o random range, em que eu passo o valor mínimo e máximo, que é N1, e o valor máximo é N níveis, certo? Então, beleza. Feito isso, vai ter já sorteado. E no final aqui a gente desaloca, deallocate, e coloca o nome partícula, que é a variável vetor partícula, certo? Pronto. Para checar se está ok mesmo, número de passos é 1, vamos deixar fixo só para testar o primeiro caso. E podemos imprimir aqui partícula I. Pronto, o que é que isso faz até agora? K não foi definido, beleza. O contador K não, o índice K aqui não foi definido. Vamos ver se tem mais, o I também. Agora acho que tá ok. Não tem erros. Pronto, até agora nós temos aqui as 10. Foram sorteadas esses níveis. O nível 1 ocorreu essa vez, nível 2 ocorreu essa vez, o nível 3 ocorreu essa vez, o nível 4 ocorreu nenhuma, o nível 5 ocorreu aqui, aqui e aqui, e o nível 6 ocorreu 3 vezes. Pronto, esse foi um lançamento parecido com esse, né? Aí deu essa configuração aí, pronto. Até agora, beleza, nós já implementamos a parte dele gerar uma nova configuração. Uma configuração. Se eu executar de novo, ele já gera outra. Pronto. Então o próximo passo agora é definirmos o que? Aí podemos excluir isso aí, foi só para testar. Pronto, configuração, já gera configurações. Agora nós podemos criar uma parte para ele contar quantas vezes ocorreu, por exemplo, a face 1. Como é que poderemos implementar isso? De uma forma simples. Vamos pensar como faríamos no papel. Como faríamos isso no papel? Na caneta nós faríamos como? Nós temos essa configuração aí, por exemplo. Então nós podemos fazer o que? Nós vamos ter que percorrer mentalmente, assim, você imaginando como é que seu cérebro calcula, assim, sem precisar de programação. Você percorrer todas as partículas olhando para elas e você contando. Então a palavra que se encaixa aí é percorrer. Para percorrer, você precisa criar o quê? Um loop que rotula as partículas. Beleza. Então nós vamos aqui em seguida criar um loop que percorre as partículas. Poderíamos criar dentro daquele antigo ali, mas vamos fazer separadamente para ficar mais fácil de entender. Certo? E faz o que dentro dele? Dentro dele você vai... Pronto. Depois que você percorre as partículas aqui, você faz o que? Você vai ter que percorrer os níveis de 1 a 6 para saber se a partícula 1 estava em qual nível. Por exemplo, mentalmente seu cérebro interpreta como? Você olha para a partícula 1 aqui e você diz quantos níveis possíveis ela poderia ter? De 1 a 6, né? Então seu cérebro percorre de 1 a 6 para poder identificar qual é o número que está ali. Ou seja, isso é feito em, sei lá, nanosegundos em sua cabeça. O mesmo tem que ser feito no computador. Então, para isso, você tem que fazer o quê? Percorrer de 1 a 6. Então, você tem que ter outro loop aqui, fazendo J de 1 a 6, onde esse 6 é N níveis, que já foi definido ali em cima. Pronto. E o que você colocar aqui dentro é o que vai fazer agora. Que é o que? Você vai pegar e vai ter que ter uma condição para poder selecionar, porque ele só pode ter uma das 6 possibilidades. Ele não pode ter duas ao mesmo tempo. Então, para isso você vai ter que usar o que? Um comando de seleção, que é fazer if
endif. Pronto. No mínimo você sabe que precisa disso para poder selecionar. Nem todos os J vão ser equivalentes para aquela partícula, certo? Então não vai ser assim. Você vai perguntar se a variável partícula, certo? Coloca ela aqui. Se a variável partícula, perdão, aqui não. Coloca aqui. Se a variável partícula for equivalente a quem? Ao J, né? O equivalente ao J. Você faz o quê? Você pega aí e diz que o NJ, sabe, você cria quem é o NJ aqui, né? Esse NJ aqui, você diz que ele vai ser somado mais um. Você pode pensar assim, por exemplo, para facilitar a vida. Para explicar melhor aqui, você pode pensar assim. Você define aqui uma variável vetor, vamos alocar ele também. Fica mais fácil de entender fazendo com vetor assim. Dimension. Vamos deixar sendo um vetor também e chamar isso de, sei lá, NJ. Acho que assim fica mais fácil. E a gente define aqui também, aloca ele. NJ vai de 1 até N níveis. Desaloca também aqui. NJ. Pronto. Em que esse NJ você faz assim. Você diz que NJ é igual a zero aqui, ou seja, isso aqui é um vetor, NJ é um vetor que varia de 1 a 6, você está definindo aqui, né? Isso aqui é um vetor. Só que em Fortran você pode definir que todos os elementos do vetor é zero, são zero, se você definir dessa forma aí, como se atribui um valor a uma variável. Então, ao fazer isso, ele coloca assim, N1 igual a zero, N2 igual a zero, 3, todos são nulos, pronto. Então, antes de entrar nessa sequência de loop, você sempre zera ele para não carregar informações de passos passados, entendeu? E aqui dentro você coloca NJ na posição J, que ele só pode ser na posição J igual a NJ mais 1. Pronto. Então assim, para aquela partícula, seja, vamos supor para o primeiro caso, quando I vai de 1 até 1, por exemplo. Ele vai fazer o quê? Ele vai percorrer o J de 1 até 6, né, para aquela partícula, e vai identificar qual é para aquela partícula aí. O I é 1, partícula é 1, se o número que foi sorteado aqui for equivalente a 1, aí ele pega e diz que o NJ na posição 1 soma mais 1, certo? Então, isso vai fazer a contagem de quantas vezes ocorreu isso aqui, por exemplo, ele está fazendo isso, certo? Então, assim, tá bacana, tá correto. Pronto. Agora nós podemos... então, aqui era só para simular o primeiro caso. Então, para um caso geral, deixa assim. Agora nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos, sei lá, criar agora uma outra parte aqui abaixo para fazer o cálculo dessa energia aqui. Como é que podemos fazer isso? Já que nós temos o NJ e o EJ aqui, ele vale... O E1 é 1, o E2 é 2, o E3 é 3, vamos definir assim. É nós que estamos definindo. Assim, E1 é igual a 1, o E2 igual a 2, o E3 igual a 3, o E4 igual a 4, o E5 igual a 5 e o E6 igual a 6. Bom, essa é uma definição nossa. Que é uma escala que nós estamos atribuindo. Beleza. Então, nós podemos fazer assim. Nós vamos criar uma variável soma. Vamos criar uma variável soma. E aqui essa soma só resulta em números inteiros. Então nós podemos botar aqui soma
Antes de entrar num novo loop, a gente coloca se soma igual a zero. E vamos criar um loop aqui do... sei lá. Vamos pensar aqui. Deixa eu ver como fica melhor. Ele vai variar quem aí, esse loop? Esse loop nós vamos percorrer aqui, segundo a equação, o J. Então o J vai de 1 até número de níveis. Então vamos usar o índice J de 1 até N níveis. Pronto. Então esse loop aqui já faz o somatório. Agora o somatório de quem? De NJ vezes o EJ, vezes o EJ, em que o EJ é o J, na verdade, né? Pela nossa definição. Então vamos fazer assim, a soma igual a soma mais alguma coisa aqui, em que essa alguma coisa é o que está aqui. São esses dois terminhos aqui, certo? Então vai ser NJ na posição J, que é esse que já foi calculado anteriormente, J, vezes o J, que é o nosso EJ. O nosso EJ é o J, que nós estamos definindo na escala de 1 a 6. Pronto, para facilitar fica assim. E por último, nós podemos escrever isso em um arquivo, em que aqui nós vamos botar o rótulo de um arquivo, escrever em formato livre e mandar escrever essa soma. Pronto. Em que vai fazer assim, vamos chamar aqui e botar assim, ó, open. Já foi explicado em aulas passadas como criar arquivo de forma bem simples. Vamos dizer que esse arquivo vai ser saída txt, e aqui eu escrevo nele, e aqui assim que termina eu fecho o arquivo. Pronto. Lit igual a 1. Eu fecho o arquivo. Então isso daqui vai fazer o que? Ele vai escrever só uma coluna, só os valores da energia, porque eu vou fazer esse cálculo e atribuo soma zero antes, então ele vai fazer esse procedimento aqui para cada configuração. Assim que terminar a configuração, ele vai para outra, ou seja, para o próximo passo, passa por tudo isso aqui novamente, e quando chegar aqui a soma já está zerada, ou seja, ele não está levando mais em conta valores passados no novo cálculo, ou seja, ele zerou e vai fazer um novo cálculo de novo, então isso não vai levar a erro, não vai pegar informações passadas para atrapalhar no cálculo, certo? Então tá beleza, tá correto. J não tem tipo implícito, beleza. Como não tem? Se foi declarado ali. Ah, sim, é verdade. Eu tinha escrito aqui, mas eu não declarei, tá certo, tá certo. N não tem tipo implícito, tá errado aqui. Eu digitei faltando um J aqui. Então agora beleza, foi. Vamos ver o que acontece. Ele gerou o arquivo saída, que tem só uma configuração. Deu energia 46, beleza. Por quê? Porque nós só mandamos simular uma. Vamos fazer para 100. Para 100, ele vai gerar aqui, substituir os valores, pronto, deu essa quantidade aí, 100. Aí você vê que quantas vezes ocorreu a energia 30, por exemplo. É só dar um grep. Grep é um comando de Linux para selecionar todas as linhas que tiver o número, por exemplo, 35 no arquivo saída. Ele vai mostrar na tela. Então nós temos aqui 35, eu chamei, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saiu 10 vezes. Ah, não rodei novamente. Rodando de novo. Sim. Ele vai sair na certa quantidade de vezes. Quantas vezes sair, por exemplo, 30? Então ele vai pegar desse arquivo aqui só as linhas que tem o 30, por exemplo. Então assim nós queremos fazer o que agora? Nós vemos que essa parte aqui já foi calculada, mas
para concluir a aula, nós vamos interpretar o que é que isso significa, como é que essas energias se comportam. Podemos fazer o seguinte, assim, ó. Já que temos essas energias, nós queremos saber, por exemplo, qual é o valor mínimo de energia e qual é o valor máximo. O mínimo nós já expliquei no início do vídeo que é 10 e o máximo é 60. E vemos que quantas vezes, por exemplo, qual é a probabilidade de ocorrência da energia 10? Para ela ocorrer é necessário que todas as partículas aqui saiam com face idênticas a 1. Então essa probabilidade não é tão grande comparado com a probabilidade de sair faces misturadas, entendeu? Então como é que essas probabilidades são definidas? Então estocasticamente nós podemos calcular essas probabilidades, ou seja, achar a distribuição de probabilidade que representa isso, que é fazer o quê? É só nós pegarmos aqui e perguntar quantas vezes a energia 10 saiu, quantas vezes a energia 11 saiu, quantas vezes a 12, 13, 14, 15, 16, tarará, e depois contar o número de ocorrências em relação ao total de passos que fizemos. E aí terá a probabilidade, ou seja, uma probabilidade frequencista, né? Quando o número de passos é muito grande, isso torna-se e aproxima-se do valor teórico. Então, podemos fazer isso da seguinte forma. Até aqui ele já calculou e escreveu o arquivo, fecha o arquivo, beleza. Então a partir do momento em que ele fechou o arquivo, eu não vou precisar mais disso. Aqui. Fechou o arquivo, beleza. Então posso fazer aqui abaixo, certo? Posso fazer aqui abaixo o seguinte. Definir quem é o valor mínimo e o valor máximo de energia. Por exemplo, vou fazer assim, é mínimo igual a quem? O é mínimo aí é igual a quando todas as partículas saem 1. Então é o N partículas, certo? Então é o N partículas. E o E máximo, eu estou criando essas variáveis, é mínimo e máximo é igual a quanto? É igual a, sei lá, vamos pensar aqui. É igual quando todas saem igual a 6, por exemplo, para esse caso aí. Então é número de níveis vezes partículas, não é isso? É igual a N níveis vezes N partículas. N níveis vezes N partículas. Pronto. Então esse é mínimo e é máximo, são inteiros. Mínimo e é máximo, são números inteiros. Pronto. Uma vez definidos eles, nós podemos fazer o quê? Um loop que vai fazer o índice variar de E mínimo até E máximo. Então nós podemos fazer assim, K, usar o próprio K que já foi definido antes aqui, que ele já não precisa mais ser usado, então vamos aproveitar, fazer K, vai variar de E mínimo até E máximo, acho que assim presta, vamos ver. Vamos raciocinar aqui. Então, nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar e... Não, acho que antes disso nós temos que fazer o seguinte. Antes disso, nós temos que... Pronto, essa parte vai ser assim. Eu sei que vai ser assim, mas antes disso aí nós temos que abrir o arquivo anterior para a gente fazer a leitura dos valores que foram guardados lá. Então vamos chamar de unit2 file. Vamos abrir o arquivo saída, o arquivo que foi criado anteriormente, e fechar ele aqui. Unit igual a 2, certo? E vamos fazer assim. Para abrir ele, percorrer ele até o final, a gente usa aquele loop infinito chamado do undo, em que nós colocamos assim, read 2. Já foi bem explicado isso antes, por isso que eu não vou explicar aqui. Igual eu defino um rótulo aqui e defino o que eu vou ler aqui na frente, eu coloco já.
e em que isso aqui vai ser assim, contínuo, certo? Então isso aqui é um loop infinito que faz a leitura do arquivo até o fim dele. Deixa assim. E aqui nós vamos ler alguma coisa. Nós vamos ler o que nós vamos ler? Nós vamos ler o que está aqui no arquivo, lá, esses números. Então um rótulo de energia total. Podemos encarar como um rótulo. É a energia total, mas podemos definir, por exemplo, uma variável aqui, lá, rótulo, em que eu pego e leio esse rótulo aí. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui facilita eu, por exemplo, definir uma energia, um vetor chamado energia, porque ele tem quantos valores? 51 valores, né? Que ele varia, o valor mínimo é 10, aí depois é 11, 12, 13, tarará, até chegar em 60. Então nós temos aí 51 valores possíveis de energias. Então vamos criar um vetor para guardar esses possíveis, para contar as repetições dele. Então vamos definir aqui, poderíamos botar ali na frente, mas vamos definir aqui allocatable também. Apesar de que para esse caso aí a gente sabe que é 51, mas vamos deixar de forma geral, generalizada, para qualquer tamanho que nós quisermos. Tá assim. Chamar de energia, pronto, energia. E a gente aloca ele aqui, por exemplo, aqui allocate energia, que vai de quanto? O valor mínimo dele é de 10 até 60, certo? Então, na verdade, nós podemos, primeiro tem que fazermos o cálculo disso. Então, botar aqui, é isso que eu tinha definido posteriormente. Eu vou botar aqui antes, pronto. Fica melhor assim. Aí, o valor mínimo é quem? É mínimo. E o valor máximo é máximo. Então, ele vai alocar de 10 até 60, que dá o total de 51 valores, não é isso? Pronto, allocate, no final, quando eu não precisar mais disso aí, eu desaloco. Pronto, acho que assim fica bom. Aqui nós temos o seguinte, nós vamos ler esse rótulo e fazer um truque agora aqui, que pronto, assim fica melhor. Do jeito que ia fazer aqui abaixo ia ficar meio ruim, vamos fazer assim, fica melhor, fica mais prático. Então nós podemos fazer assim, energia, já que temos o rótulo, energia na posição rótulo é igual a energia na posição rótulo, porque a ideia é contar a repetição, não é isso? Então aí aqui faz isso, mais um. Desde que eu defina, antes de entrar nesse loop aí, eu defino aqui todas as posições do vetor energia são zero. Eu zero, que é para poder eu contar. Tipo, eu leio o rótulo. Vamos supor que o rótulo aqui para esse primeiro caso é 41. Pronto, 41. Aí eu faço o quê? Aí eu digo energia na posição rótulo, ou seja, já que a energia varia de 10 até 60, então na posição 41 é igual a ela mais 1, ou seja, é como se fosse uma soma e uma variável de soma equivalente a essa aqui, semelhante a essa, só que sendo um vetor agora, certo? Ou seja, cada posição faz o papel de como se fosse que foi feito nessa aqui, uma variável simples dessa, da variável soma. E pronto. No final eu vou ter as repetições já prontas. E agora sim, eu posso usar esse loop aqui, né? Eu posso usar esse loop aqui para mostrar o que foi exibido, para mostrar o resultado desse cálculo aqui. Pronto. E assim encerra o programa, provavelmente. Então, nós podemos, para exibir esses resultados e plotar eles, é bem mais prático a gente criar outro arquivo. Então, vamos criar um arquivo aqui, chamar unit3.
file igual a plotar, chamar assim, plotar.txt. E depois que eu escrever, eu fecho ele. Pronto. Aí nós vamos fazer assim. Já que ele já tem os valores todos aqui, então nós fazemos assim, write no arquivo 3, em formato livre. Eu vou escrever o valor de K, que vai variar de 10 a 60, nesse caso aí, e o valor de energia na posição rótulo, certo? Pronto. Então, agora é só executar o programa e eu acho que é isso, já está feito. Se não tiver erro de escrita aqui, eu acho que a lógica é essa. Vamos ver se é. Ó, parece que deu certo. Pronto. Então aqui nós temos o arquivo plotar. Tem algo estranho. Tem algo estranho aí, deixa eu ver, deixa eu pensar. Talvez... Se eu sorteio em passos, tá certo. Vamos ver aqui, por que tá dando só um em tudo? Tá estranho aqui. Ele tá lendo o arquivo, energia rótulo, mais uma energia, 0, beleza, fecha. Não era pra estar dando um. Nove, agora é tudo 9. Tá estranho, tem algo errado aqui, espere. Pronto, até aqui o arquivo tá certo, certo? Esse arquivo tá certo. O erro tá só aqui nesse looping aqui, nessa última parte aqui. Por que essa lógica está errada? Read 2, unit 2, ele não fechou aqui o 1. Ok, de partícula, energia, partícula, N níveis, é 1, partículas é 10. Então, deixa eu ver se 10, fiz de 10 a 60, tá beleza. Então tá certo, é mínimo, é máximo. Energia, aqui tá errado. Aqui é K, tá certo. Aqui é K, é porque eu copiei daqui e esqueci de mudar, não fazia sentido. Pronto, agora deve estar ok. Pronto, agora faz sentido. Pronto, então nós vemos que ocorreu alguma coisa diferente de zero por esse trecho aqui, próximo do valor médio aí de 35 e tal. Então, vamos aumentar esse número de passos agora. Isso aqui foi feito uma quantidade pequena só para teste, então vamos botar aí 10 mil, pelo menos. 10 mil. 10 mil e vamos fazer... fecha isso aí. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ele aumentou. Então vamos plotar agora isso. Vamos plotar isso aí. Fazendo assim. Grace, plotar, pronto. Opa. Maximizar. Então ao plotar vemos que ocorre mais vezes aqui em torno do valor médio. Então ainda está um pouco ruidoso. Então para provarmos mesmo que isso dá uma distribuição gaussiana, né? Uma distribuição normal chamada gaussiana, em que o valor médio é aqui nos 35. Vamos aumentar o número de passos aí, sei lá, vamos botar aqui 100 mil, botar mais um zero. 100 mil para ver se tira esse ruído. Opa, fiz isso aí processar de novo. Beleza, então xmgrace e saída. Ou saída não, é plotar. Pronto, já ficou bem
ainda está um pouco ruidoso. Vamos só aumentar mais um zero ali para ver. Pronto. Acho que faz rápido. Tá 1 milhão mesmo. Pronto, 1 milhão de... A gente tá fazendo 1 milhão de configurações dessa aqui, entendeu? Antes tinha feito 100 mil, agora 1 milhão. 1 milhão de configurações dessa aqui, calculando a energia total e verificar quantas vezes cada uma se repetiu. Então, pronto. Vamos ver se ele faz rápido. Vai passar aí 1 minuto, sei lá. Pronto, ó, já fez. O computador é rápido. E agora... Pronto. Agora já dá perfeito assim para ver. Quase perfeito. Ainda tem uns ruidinhos aqui no finalzinho, mas é isso. Vemos que o valor médio aqui está em torno dos 35, né? E é isso. Então vemos que esse problema é um problema que obedece a uma distribuição gaussiana, certo? Então a ideia foi só mostrar como aplicar a Fortran em certos problemas. E aqui a gente revisou algumas coisas de laço de repetição, comando if, alocação dinâmica, brincar com arquivos. Aqui resume todos os conteúdos praticamente que já mostramos de forma prática, assim, funções, tal. Então agora você pode pegar esse programa, brincar com ele e fazer outras coisas, outras besteiras aí. E, por exemplo, sei lá, fazer com subrrotinas, alguma coisa aí, e ficar treinando. Então, é mais ou menos a ideia da aula disso aí, é só mostrar na prática mesmo algumas coisas de Fortran. Então, vou finalizar aqui para não ficar muito grande. Então é isso aí, valeu.